Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos realmente reunidos aqui com este único propósito, né? Fazer valer em nossas vidas o porquê de existirmos. Como diz o apóstolo Paulo, né? Nele nós existimos, nele nós nos movemos, né? Por isso nós temos esse prazer, por isso nós ainda conservamos este zelo de nos reunirmos aqui, em cumprimento também de sua palavra, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E eu creio que todos aqueles crentes que estão aqui e que estão atentos aos sinais dos tempos, estão vendo que os dias se aproximam. Portanto, é nosso dever não só estarmos aqui, mas é nosso dever, é nossa obrigação fazermos a demonstração àqueles que não estão, porque nós estamos vendo que o dia se aproxima, não é? Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ter essa sobriedade, a ter essa consciência, e também plante essa mesma sobriedade e consciência no coração dos nossos irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 14, irmãos, hoje é o texto que nós vamos, o capítulo que nós vamos abrir aqui a nossa reflexão, porque nós vamos só até o versículo de número 19, é um capítulo extenso, com 40 versículos, mas nós vamos dar início aqui, e já estamos quase encerrando, né, essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Falta-nos apenas esses 3 últimos capítulos. E você abriu sua Bíblia aí, você já encontrou o seu texto? Mas antes da gente passar a nossa reflexão, eu quero reservar um momento aqui, mesmo antes da pregação, para nós termos uma palavra de oração aqui, em gratidão ao Senhor e também clamando do Senhor que tenha misericórdia e que traga consolação sobre a vida da família do nosso irmão reverendo Edivaldo. O reverendo Edivaldo é muito conhecido das meninas da SAF aí, não é, irmãs? As meninas da SAF, porque ele era o nosso secretário sinodal de SAF, era muito presente nos trabalhos da SAF, muito mesmo, bastante participativo. As irmãs da SAF gostavam muito dele, tinham um envolvimento muito próximo com ele. Não sei se conseguiram aí ver a imagem dele, talvez alguns irmãos devam se lembrar. E o reverendo Edivaldo vinha tendo algumas melhoras até bastante animadoras nos últimos dias aí do seu quadro de Covid. Ele estava com Covid já internado há algum tempo já, há um bom tempo. E os últimos boletins que a gente teve, o último pelo menos que eu vi, ontem ainda, era de que ele estava se recuperando bem, eles estavam até pretendendo retirar o tubo, ele estava entubado, mas eles estavam pretendendo retirar o tubo. E aí hoje, pela manhã, final da manhã ali, início da tarde, nos chegou a informação de que infelizmente o reverendo Edivaldo faleceu. Vamos orar porque, vou aproveitar essa ocasião, porque o reverendo Edivaldo era próximo nosso, mas é porque não é o único caso. A igreja presbiteriana perdeu muitos pastores nesses últimos dias. A gente não tem procurado, eu tenho evitado ficar mencionando demais essas coisas, porque todo dia, outro dia até uns irmãos estavam dizendo: pastor, toda hora que o senhor manda uma mensagem, a gente já fica assim, né? O que é que vem agora, né? Toda hora diz que morreu alguém, né? Então eu preferi botar um pouco o pé no freio, mas as pessoas continuaram morrendo. E algumas próximas de nós. Então vamos aproveitar esse ensejo, vamos orar pela família do pastor Edivaldo e os demais pastores também da nossa igreja presbiteriana, espalhados por esse país afora, que estão acometidos. Tomamos conhecimento do reverendo vizinho nosso aqui, da igreja presbiteriana da Pampulha aqui, né? O Gilvan Casteluber, né? Eu só me lembro do sobrenome dele, eu sempre esqueço o nome, o sobrenome dele é mais forte, a gente se lembra. Reverendo Gilvan esteve mal, a esposa dele também esteve bem mal há pouco tempo, aí ela ainda está se recuperando, ainda não está muito bem. Então nós temos muitos irmãos nossos que estão carecendo das nossas orações nesse momento aí, colegas nossos também de ministério, né? E nós precisamos orar por esses irmãos aí, para que a igreja não fique debilitada. A gente precisa se preocupar, irmãos, com toda a igreja,
mas devemos nos preocupar de modo muito especial com os pastores, porque eles são os guardiões do púlpito, né? Eles são os guardiões da palavra dentro da igreja. Então, se nós temos perdas assim, a igreja como um todo acaba perdendo muito naquilo que lhe é mais importante, que é a presença do homem de Deus sobre o púlpito pregando o evangelho. Deus sempre terá outros pregadores, mas ninguém substitui ninguém. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e todos eles são imprescindíveis na seara do Senhor. Afinal de contas, né, a seara é sempre grande e os trabalhadores são sempre poucos. Nós não podemos nos dar o privilégio de ficar perdendo trabalhadores como se não fosse nada. Nós vamos entender que isso é importante. Nós vamos orar. Nosso irmão presbítero Romney vai conduzir a igreja nessa oração aí, pedindo ao Senhor consolação e ao mesmo tempo que o Senhor guarde a vida dos seus, especialmente dos pastores das nossas igrejas que estão na linha de frente, né, estão lutando com essa situação toda aí. Oremos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Verdade. Verdade. Em nome de Jesus. Verdade. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Pois bem, vamos à palavra. Antes da gente fazer a leitura do texto, hoje nós vamos fazer aquele exercício. Nós vamos lendo e já pontuando o texto, tá bom? À medida que a gente for lendo, o nosso irmão presbítero acabou de orar, clamando do Senhor aí a sua graça sobre nós enquanto ouvimos a palavra. Nós vamos voltar aqui para entender o capítulo número 14. Eu preciso que você volte um pouquinho ao último versículo do capítulo 12, tá? Porque todo o ensejo, né, de tudo que o apóstolo Paulo vai dizer agora nos capítulos 13 e 14, está aqui no versículo 31 do capítulo 12. Ou seja, o apóstolo Paulo lançou aqui essa pequena semente, essa ideia, e ele vai desenvolver essa ideia a partir de então, tá? Nesses próximos 2 capítulos, né? O que é que o apóstolo Paulo está discutindo? Veja, no capítulo 2, então, 12, o apóstolo está falando sobre o uso adequado dos dons espirituais no meio da igreja, durante o culto público, tá? E aí, normatizando essa questão dos dons dentro da igreja, no culto,
o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, no versículo de número 31, o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, ele está orientando a igreja que tenha zelo e que tenha todo cuidado na hora de lidar com os dons espirituais, e que a própria busca pelos dons espirituais seja uma busca orientada, não é? E seja uma busca zelosa. Mas aí fica aquela pergunta, tá certo? Então nós devemos procurar com zelo pelos melhores dons. Então nós temos uma série de informações aqui que acabam sendo um pouco imprecisas, ou pelo menos são muito latas, né? São muito expandidas. A gente precisa especificar isso um pouco melhor. Tudo que o apóstolo Paulo diz aqui não deixa, até esse momento, né, só essa primeira metade do versículo, não nos dá uma ideia muito clara de como lidar com o dom espiritual. Os irmãos devem concordar. Essa afirmação aqui não é tão específica, quer dizer, procurai com zelo os melhores dons. Aí eu fico com a pergunta: e quais são os melhores dons? E como definir isso, né? Eu vou procurar com zelo aqueles que são melhores, mas eu só vou procurar com zelo os melhores depois que eu souber identificar, né, quando eu souber qualificar aquilo que qual o dom que é melhor, qual não é, né? Então, o apóstolo Paulo continua dizendo, aí vem a segunda metade do versículo, onde ele diz assim: eu passo a mostrar-vos o caminho sobre modo excelente. Agora, a igreja passa a ter, a partir do capítulo número 13, então, que foi o que a gente refletiu semana passada, a igreja é instruída pelo apóstolo Paulo sobre como empreender esta busca pelos dons que são os melhores dons, né? O apóstolo Paulo, então, está instrumentalizando a igreja. Como empreender essa busca? Então ele diz assim: eu vou te indicar o caminho, eu passo a te indicar agora o caminho sobre modo excelente. Você vai seguir esses princípios aqui quando você estiver empreendendo a sua busca pelos dons que ele chama aqui de os melhores. E aí a gente vai entendendo, quem já leu o capítulo de número 12 também, já sabe que quando Paulo fala de melhores dons, ele não está falando aqui em termos que vão distinguir melhores no sentido que a gente entende aqui, de esse aqui vai dar mais status ou menos status. Não é nesse sentido que Paulo fala de melhores. Quem leu o capítulo 12 sabe que melhores na cabeça do apóstolo Paulo são basicamente aqueles dons que são mais adequados à realidade da igreja local. Esses são os melhores dons. Não é? É como se Paulo dissesse ao relojoeiro: você tem um relojoeiro aqui e tem um eletricista de lado. E aí coloca diante deles uma mesa onde tem expostas uma série de ferramentas. E aí você diz ao relojoeiro: procure aqui agora as melhores ferramentas para você consertar relógio. Você acha que o relojoeiro vai pegar um alicate universal? Provavelmente não. O alicate universal é algo muito útil. A gente que trabalha com construção sabe disso. Mas para o relojoeiro, não. Pode ser o melhor alicate universal do mundo. Para o relojoeiro ele não vale praticamente nada, porque não dá para ele trabalhar com um relógio com um alicate universal. Entende a questão? Então, esse tipo de melhor que o apóstolo Paulo está falando, é nesse sentido. Aquilo que é mais adequado para a necessidade que a igreja local tem. A igreja de Corinto tem a necessidade X, né? Então agora você vai procurar os melhores dons, ou seja, aquele que vai responder melhor, que vai atender a essas necessidades espirituais daquela igreja local. É isso que Paulo chama de melhores dons. Então ele diz: procure com zelo os melhores dons. E eu vou te indicar o caminho, né, pelo qual você vai empreender essa procura pelos melhores dons. E aí nós temos todo o capítulo de número 13, não é? Onde a gente encontra essa orientação toda. Só que quando nós começamos o capítulo de número 14, é como se o apóstolo Paulo voltasse e fizesse uma conexão direta, né? A palavra que está aí bastante em alta hoje em dia é link, né? Todo mundo usa esse termo como se ele fosse da nossa língua, mas não é, né? Então o apóstolo Paulo faz uma conexão entre o que ele havia dito, a orientação que ele tinha dado no final do capítulo 12, agora ele já acabou de instruir como empreender essa busca no capítulo 13, e agora veja como ele inicia o capítulo de número 14, basicamente dizendo a mesma coisa que ele disse ao encerrar o capítulo 12, quando ele diz assim: segui o amor, dando a entender claramente que o amor é o caminho pelo qual você deve empreender a sua busca pelos melhores dons e procurai com zelo. Está vendo que é basicamente a mesma coisa que ele disse para encerrar o capítulo 12? E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Parece que Paulo já havia identificado nessa sentença que
para a realidade da igreja de Corinto, contrariamente àquilo que estava sendo praticado dentro da igreja, não é? Contrariamente à ênfase que os irmãos de Corinto estavam dando, especialmente ao dom de línguas, porque é o dom mais citado, mais corrigido aqui ao longo desse contexto todo. Se você reler o capítulo 12, você vai ver que Paulo está muito preocupado em corrigir o uso do dom de línguas dentro da igreja, e agora no capítulo 14 ele vai fazer de novo a mesma coisa, ele vai corrigir mais uma vez. Parece que a igreja de Corinto havia elegido o dom de línguas como sendo o melhor dom para a igreja. E o apóstolo Paulo tem uma compreensão diferente da deles, e aí ele já diz isso aqui. Ele diz: procurai com zelo os melhores dons, segui o amor e procurai com zelo, mas de preferência, né, que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, nesse pequeno trecho, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui, à luz do capítulo 13, sempre tendo o capítulo 13 como nosso luminar aqui para compreender esse trecho que nós estamos vendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, se nós estamos seguindo o amor, enquanto empreendemos a nossa busca pelo dom espiritual, dentro da realidade da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz assim: procure o dom de profetizar. Por quê? Considerando as necessidades que a igreja tem, que essa igreja tem, o dom de profetizar será um dom muito mais útil. Uma das coisas que a gente aprendeu a respeito do amor, que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 13, era justamente este ímpeto que o apóstolo Paulo diz que o amor tem de sempre não procurar, na verdade, os seus próprios interesses. Quem é esse indivíduo que não procura os seus próprios interesses? Quem é esse indivíduo que procura sempre o interesse de outrem? É aquele indivíduo que está sempre muito mais preocupado em ser útil a alguém do que satisfazer suas próprias necessidades de momento. Então o apóstolo Paulo diz aqui aos crentes de Corinto: procure os melhores dons, mas procure de preferência o dom de profetizar. Sei que na igreja tem muita gente que fala em línguas, e às vezes a vontade que os outros crentes têm de falar em línguas também. E a gente já viu, inclusive, no capítulo 12 também, no encerramento, né, que pela simples lógica da leitura do texto, nem todos vão falar em línguas. Né, porque o apóstolo Paulo vem tecendo uma série de perguntas, de questionamentos, às quais a gente sempre responde com não. Né, vamos retomar essas perguntas para que fique mais claro para os irmãos aí, aqueles que também não estiveram conosco na última oportunidade. O apóstolo Paulo, lá no versículo de número 29, veja que coisa curiosa. Eu vou fazer as perguntas, eu quero que os irmãos respondam para mim, por favor, a essas perguntas, para que fique bem claro, vai ficar bem ilustrativo isso aqui. Responda para mim, por favor, né? Se você fosse um membro da igreja de Corinto. Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos são profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Obrigatoriamente, o que é que você tem que responder? Porque é que para todas as perguntas não só essa daqui, às vezes a igreja responde sim. Todo crente tem que falar em línguas? Não. Todo crente é apóstolo? Não. Todo tem dom de curar? Não. Todos operam milagres? Não. Tudo o mais é não para todo mundo. E falar em outras línguas? Todos falam em outras línguas? Não. Só que aí, nós encontramos o problema da igreja de Corinto, porque parece que havia entre os crentes de Corinto uma noção de que quem não falava em língua, como ainda acontece entre 90% da cristandade evangélica do nosso país, ainda existe essa pecha
de que quem não fala em línguas é um tipo de crente de uma subespécie de cristianismo. É alguém que não tem uma vida com Deus, assim, tão vida mesmo, que não o tornou apto diante de Deus a ser elevado a este patamar superior de cristianismo, até o ponto de que ele seja capaz de falar em outras línguas. E o apóstolo Paulo diz, isso é uma grande tolice, nem todos vão falar em outras línguas. Assim como nem todos vão curar, assim como nem todos vão profetizar, assim como nem todos são mestres na igreja. E por que é assim? Porque o Espírito Santo de Deus, que é quem distribui os dons, quer assim. Então, agora o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto, irmãos, parem com esse negócio de ficar procurando o dom que você quer e procure a luz do que você foi instruído aqui agora sobre o amor, aquele dom que faz de você uma pessoa mais útil à igreja. E aí o apóstolo dá as razões, porque quem fala em outras línguas edifica quem? Ele edifica alguém? Sim. Quem? Só a si mesmo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, uma espécie de acusação. A gana do crente, o apego desesperado do crente pelo dom de línguas e essa predileção exagerada pelo dom de línguas, em certos contextos e em determinadas situações, não são todas, nós podemos acusar, não estou fazendo acusação a todos os crentes aqui, o que eu estou dizendo é que em muitas situações, e parece ser o caso da igreja de Corinto, isso na verdade revelava um caráter escuso e muito pouco amoroso por parte dos crentes. Isso revelava que este irmão era um crente muito mais interessado no seu próprio crescimento do que no crescimento da igreja. Alguém que não estava tão preocupado assim com a edificação do corpo da igreja do Senhor, da Assembleia, dos santos. Por isso Paulo diz, busquem os melhores dons, estejam prontos, aptos, estejam preparados, estejam sempre dispostos a buscar os melhores dons espirituais, mas busque de preferência o dom de profetizar, porque o dom de profetizar está bastante alinhado com um perfil de um crente que de fato ama a sua igreja, porque aquele que profetiza é alguém que está preocupado em edificar toda a igreja do Senhor Jesus, porque o que fala em outras línguas é uma bênção, mas uma bênção para si mesmo, e o que profetiza é uma bênção para a igreja inteira, é um homem útil, porque o que fala em outras línguas produz a sua própria edificação. O que profetiza, edifica, ele exorta. E o reino de Deus como um todo ganha muito mais com essa figura. E isso está muito consonante com a ideia que o apóstolo acabou de falar a respeito do amor. Não busque os seus próprios interesses. É alguém que está sempre interessado em ser útil a alguém, além de si mesmo, não é? Mas seguindo aqui na leitura do texto, Paulo diz ainda o seguinte, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então, todas as coisas também relacionadas ao falar, mas um falar distinto do falar em outras línguas, do qual o apóstolo Paulo vem a respeito do que o apóstolo Paulo vem tratando até no versículo de número 5. Perceba, pode dizer, em que eu vos serei útil se eu não vier e não vos falar, né, se vos não falar por meio de revelação, de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, se eu não falar dessas maneiras aqui, destes modos. Então, tudo gira em torno do falar, mas é um falar distinto. Versículo 7 diz aí, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Quem já teve a oportunidade de ouvir um instrumentista muito ruim, e que acha que é muito bom, e diz assim para você, olha essa música aqui, você sabe que música é esta? E você faz um esforço louco para conseguir identificar o que ele está tocando, e você diz, não sei. E aí, de repente, ele diz, não, é esta música aqui. Pá, aí, quando ele anuncia que música é, você diz, claro que você diz só dentro de sua mente, né?
para não constranger o irmão, você diz: meu Deus, eu nunca ia saber que era essa música. Na verdade, nem agora, depois que ele disse que é esta música, eu não estou conseguindo perceber que é esta música. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. O crente que fala algo que ninguém sabe o que é como um músico muito ruim, que toca uma melodia que ninguém sabe que melodia é. Ninguém tem noção do que é que ele está tocando. Não faz a menor ideia. Isso é algo perigoso. Por isso agora o apóstolo Paulo vai introduzir uma analogia que demonstra como isso não é só uma trivialidade, não é só um detalhe. Esse tipo de falha, esse tipo de lacuna, de lapso, é altamente perigoso. Por isso Paulo faz essa comparação aqui. Acompanhe comigo a comparação que Paulo faz agora, no versículo de número 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Percebe, isso não é uma coisa pouca, é algo perigoso. Os sons precisam ser dados de modo distinto, porque eles comunicam uma mensagem. A mensagem é mais importante do que o som em si. Portanto, eles precisam ser organizados de tal modo que a audiência saiba identificar exatamente qual a mensagem está sendo comunicada. Mais importante do que tocar é tocar algo que as pessoas saibam que está sendo tocado. Mais importante do que falar é que se diga algo que as pessoas saibam que está sendo dito. Isso é muito mais importante. Paulo está dizendo, quem fala em outras línguas, às vezes fala muito mais na igreja até do que o próprio pastor, do próprio pregador. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, isso é algo preocupante, é algo perigoso, porque todos vão falar muito, mas ninguém vai saber o que está sendo dito. E isto não pode acontecer na igreja. Assim como será um perigo, um grande perigo, a tropa toda descansando, o inimigo avançando no horizonte, e o trombeteiro começa a tocar, sei lá, um jazz, começa a tocar um funk ou qualquer coisa desse tipo. Ele não dá o toque de arrebate para que a sua tropa se coloque em posição e seja comunicada, mesmo à distância, que o inimigo está avançando. É necessário que a comunicação seja clara. É necessário que a comunicação seja objetiva, seja inteligível. Por isso Paulo diz que, seguindo pelo caminho do amor, do qual ele falou no capítulo anterior, o crente sempre vai procurar ser inteligível. Vai procurar os melhores dons, vai procurar aquele dom que faça dele alguém útil. E ninguém será mais útil à igreja do que aquele capaz de anunciar uma mensagem que as pessoas compreendam, que as pessoas saibam o que está sendo dito. Às vezes saibam tão bem, elas entendem tão bem, mas tão bem que nem querem ouvir mais. Isso acontece também. Os crentes de Corinto, inclusive, é um exemplo disso também. Entendiam tão bem o apóstolo Paulo, que não queriam muito ouvi-lo. Se você voltar ao capítulo número 13 e reler, você vai perceber que isto, inclusive, é uma das faculdades do amor descrito pelo apóstolo Paulo. Esse amor que, inclusive, é personificado, né? Paulo coloca como se fosse um indivíduo que tem uma série de características em si, né? Inteligibilidade. Falar é muito bom. Melhor ainda, dizer aquilo que as pessoas compreendam. Dizer aquilo que produz nas pessoas alguma mudança. Paulo diz ainda, para nós encerrarmos este trecho, porque se encerra lá no versículo 12, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Posso dizer, vocês vão fazer papel de doido. Literalmente. Vocês já andaram pelas ruas e já viram, inclusive é comum as pessoas fazerem isso. Outro dia, me lembrei, um dia desses nós fomos no cartório para lavrar uma certidão de óbito, lá no centro contábil. Tinha um rapaz completamente alucinado de droga, ele estava muito drogado, muito mesmo. E ele cantava canções de louvor, assim, desenfreadamente.
e ele emendava um pedaço de uma com uma metade da outra, sabe, uma miscelânea, uma bagunça. Eu tenho certeza que ninguém que olhava para aquele rapaz dizia, veja que homem crente, que homem de Deus, hein? Todo mundo olhava para ele e dizia, coitado desse moço, ele está muito doido, né? Ele precisa de tratamento, tem que internar esse rapaz. Paulo está dizendo isto, infelizmente, a respeito dos crentes de Corinto. O que as pessoas vão pensar de alguém cujo discurso é absolutamente ininteligível? É um discurso que não tem pé nem cabeça. Não tem início, não tem meio, não tem fim, né? Irmãos, isso é culto? Esse é o objetivo da congregação? Em assembleia, é isso que nós buscamos? Que as pessoas não façam ideia do que nós estamos dizendo? Nós estamos reunidos num ambiente coletivo, mas tudo o que eu digo é um absoluto segredo, é tão secreto, mas tão secreto que o apóstolo Paulo diz aqui, às vezes nem o próprio indivíduo que falava sabia o que estava dizendo, de tão secreto que era. Faz algum sentido isto? Proferir estas palavras coloca você não na condição de crente mais espiritual. A conclusão de Paulo aqui no versículo de número 9 é que isso te coloca numa condição de um doido, varrido. Alguém que sai falando, lançando palavras ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. O Paulo está sugerindo aqui a ideia de que, inclusive, é possível, o dom de línguas do qual ele está falando aqui, e corrigindo os crentes de Corinto, para que, se é para falar em outras línguas, que sejam as línguas que tem por todos os lugares. Não faz sentido falar uma língua que ninguém de lugar nenhum do mundo sabe o que é. E o dom de línguas que é falado em muitas igrejas hoje, inclusive, já foi estudado por linguistas do mundo inteiro, e já foi declarado que não é língua nenhuma aqui. Não existe característica nenhuma, tecnicamente falando, de que aquilo seja uma língua, seja um idioma, de nenhum tipo. Não existe. Tá? Porque ao contrário do que a gente pensa, língua tem estrutura. E a estrutura que forma uma língua, basicamente, é a mesma em quase todos os contextos, para quase todos os idiomas. Então, é possível identificar se um som que alguém está proferindo é um som, é uma linguagem ou não. E o chamado dom de línguas não é, tá? Linguagem de tipo nenhum. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, procure um dom que faça de você alguém útil, e nada mais útil do que um crente que é compreendido naquilo que fala quando está na igreja. Nada é mais útil do que isso. Alguém que é capaz de comunicar uma mensagem clara, organizada, objetiva, de fato instrutiva, que promove o crescimento da igreja como reino de Deus. Por fim, o apóstolo Paulo traz aí um último princípio também, que ele está espelhado, no amor tratado no capítulo 13, onde Paulo diz assim, o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós.
Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Estima-se que o apóstolo Paulo falava entre 8 e 13 idiomas. Não há dúvidas, pela maneira como o apóstolo Paulo lida com línguas e com a erudição secular, e como ele introduz isso com bastante liberdade em suas cartas, não há dúvidas de que o apóstolo Paulo, de fato, era um grandíssimo erudito, né? De um quilate quase inimaginável. De fato, o apóstolo Paulo era um homem que conhecia mesmo bastantes línguas. Seguramente, nós podemos dizer que Paulo conhecia muito bem, obrigado, a língua grega, e a língua grega tinha uma série de variações, né? Muito possivelmente ele conhecia mais do que o grego koiné, que ele utilizou para escrever as cartas. Possivelmente Paulo conhecia também o grego clássico, muito possivelmente. Por que eu digo isso? Porque Paulo conhecia os poetas clássicos. Ele cita alguns deles. Quando você lê Atos capítulo 17, Lucas faz uma citação do apóstolo Paulo mencionando um poeta, um erudito clássico. Quando Paulo escreve a carta para Tito, falando sobre os cretenses, ele cita uma poesia cretense muito conhecida, não é? Cretenses, ventres preguiçosos, não é isso? Aqui é uma citação de um poeta clássico, não é? Então Paulo conhecia também a variação clássica da língua grega, que era dificílimo. Era usada apenas pela elite, não é? Somente a elite conhecia essa língua. O apóstolo Paulo certamente conhecia, e muito bem, obrigado, a língua hebraica, não é? Porque Paulo faz traduções do texto hebraico que somente um grande erudito em hebraico conseguiria fazer. Ele faz isso, e faz isso de cabeça, porque em muitas ocasiões em que ele está escrevendo a carta, ele não tem material de consulta, ele está escrevendo aquilo que ele tem de memória, Então, o apóstolo Paulo conhecia também, muito bem, obrigado, a língua aramaica, não é? Que era uma variação falada entre os judeus da sua época na região ali de Jerusalém. Provavelmente, possivelmente, é a língua que Jesus falava. Jesus não falava o grego, falava sim o aramaico. É bem possível, que era uma mistura, né, de línguas ali da região. Então, era um erudito seguramente, com toda certeza. E ele chega ao ponto de afirmar isso aqui. O que eu estou dizendo é que Paulo não está mentindo e não está exagerando em nada quando ele diz para os crentes de Corinto, que eram considerados, né, grandes eruditos, né, nós somos de Corinto, nós somos provincianos, nós somos pessoas cultas, nós somos de uma cidade grande, né? Paulo diz assim, eu falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Erudição eu tenho mais do que qualquer um de vocês. Mais do que todos vós. Então, erudição eu tenho. Mas, irmãos, vocês precisam entender. E Paulo está dizendo, eu sou o exemplo vivo disso. Quando eu estive em Corinto, vocês me ouviram pregar. Alguém não entendeu o que eu preguei? Vocês ouviram a comunicação do Evangelho. Lá na segunda epístola ele vai dizer isto, vai repetir, ele já disse aqui na primeira, ele vai repetir na segunda epístola, quando eu estive entre vós, eu não fui em demonstração de erudição, de sabedoria, mas de espírito e de poder, porque esse era o interesse de Paulo, que os crentes de Corinto conhecessem a Deus, e não conhecessem grego, nem hebraico, nem aramaico, nem qualquer outra língua que ele pudesse dominar. Paulo disse, meu interesse não é que vocês olhem para mim e vejam a autoridade em mim pela erudição que eu tenho. Que vocês olhem para mim e vejam a autoridade que brota da pregação, da proclamação do Evangelho. É isto que a igreja precisa de fato. E o crente que realmente aprendeu o que é amor sabe que isso é uma poderosa demonstração de alteridade. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou muito mais interessado em vocês do que em mim. Estou muito mais interessado na igreja. Eu estou muito mais preocupado com o crescimento da minha igreja. Estou muito mais preocupado com a aproximação do povo de Deus em relação ao seu Deus. E se eu subo ao púlpito e prego algo que ninguém entende, então a igreja saiu do culto sem ter conhecido nada. A igreja perdeu o seu tempo. Se eu subir ao púlpito e todos disseram, este homem fala muito bem inglês,
Quantos entre nós aqui saberiam o que eu estou dizendo? Qual a utilidade? Se eu subir a este púlpito e começar a pregar em inglês para os irmãos aqui? Praticamente nenhuma. Qual a utilidade de um crente em Corinto subindo ao púlpito ou se levantando no meio do culto e começando a falar, sei lá, uma língua qualquer que nenhum dos crentes de Corinto conhecia? Qual a utilidade desse irmão para a igreja? Esse irmão estava de fato preocupado com a assembleia, está preocupado com a igreja, ele está realmente zelando pelo crescimento da igreja do Senhor? É isso que ele realmente quer? É isso que ele almeja? O apóstolo Paulo diz, se é para falar em línguas, eu vou aí e falo línguas que ninguém vai entender. Eu posso ir aí, se quiser, e humilhar vocês nesse quesito, mas não é meu interesse. Eu posso ir aí e dizer 10.000 palavras que ninguém entende. Eu tenho essas palavras para dizer. Mas eu prefiro dizer 5 palavras só, que todo mundo sai edificado, porque em igreja é fundamental que nós entendamos que o outro é sempre mais importante. Isso para o apóstolo Paulo é um princípio muito forte. O apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas, está sempre recomendando aquilo que nós chamamos de princípios de mutualidade, aqueles textos, aquelas ordenanças que aparecem com uns aos outros. Já perceberam como Paulo usa muito isso? Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, instruí-vos e edificai-vos mutuamente. A preocupação do apóstolo Paulo é não, ninguém se considere superior a outrem. Paulo diz, pelo contrário, né? Você deve se considerar sempre inferior. O que é isso? Alteridade. O outro tem que ser a prioridade. Quando você entra na igreja, não deve haver disputa para ver quem fala mais alto, quem prega mais, quem prega menos. Quem fala em mais línguas, quem fala em menos línguas, quem cura mais gente, quem cura menos gente. Esse tipo de disputa é mesquinha, isso não revela o caráter essencial de um cristão maduro. Isso não demonstra que você realmente ascendeu no seu relacionamento com Deus, que você está crescendo, que você está conseguindo abandonar a meninice da fé, que você está conseguindo realmente se tornar um adulto. Demonstra que você é infantil. Você é uma pessoa ainda encroada. Você precisa se desfazer disso. É o que Paulo está dizendo para os crentes de Corinto. O problema em Corinto era o dom de língua. E o problema da igreja moderna? O problema da igreja moderna é quem tem mais diploma, é ou não é? Já repararam isso? Inclusive tem igrejas que patrocinam esse tipo de loucura. Eu conheço igrejas presbiterianas também, que escolhem pastor e colocam como critérios para definir quem vai ser o pastor da igreja, tem que ter no mínimo um mestrado, ou dependendo da igreja, tem que ter pelo menos um doutorado. Percebe? O tipo de situação perigosa, melindrosa, na qual a igreja está se enfiando. É importante que o homem de Deus tenha boa instrução, demais da conta. Mas o pastoreio não é feito de instrução. Na prática a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe. Mas infelizmente, às vezes a gente vai criando esse tipo de castas na igreja. Há igreja em que o crente está sentado no banco, é doutor em alguma coisa. E o pastor dele é só pastor. E esse pastor passa perto. Todo dia ele vem citar alguma coisa do doutorado dele para ver se coloca o pastor dele em saia justa. Porque o pastor não conhece as teses que ele conhece. E daí? Porque o pastor não consegue consultar as fontes em inglês, em alemão, que ele consegue consultar. É isso o reino de Deus, irmãos? Não pode ser assim. O apóstolo Paulo está preocupado com a igreja de Corinto. E nós precisamos nos preocupar com as nossas igrejas, com esse tipo de casta que a gente vai criando, esses tipos de status que são prejudiciais à igreja que a gente vai criando. A gente chega ao ponto, às vezes, de estabelecer que o bom pastor é o pastor que está com a roupa melhor. Tem igreja que, infelizmente, trata melhor quem está melhor vestido. A gente sabe disso. Eu sei muito bem disso.
Eu vivi isso, eu já experimentei isso. E é muito triste a gente perceber que no meio do reino de Deus ainda tem esse tipo de bobagem. Nós ainda temos igrejas que não consideram crentes negros tão crentes quanto os brancos. E também ao contrário, nos Estados Unidos é muito comum, igreja só de preto, né? Porque negro não existe nesse negócio, né? É preto, cor é preto, né? Tem igreja só de preto também, que não aceita branco também não é? Pode haver esse tipo de divisão no reino de Deus, de classificação, isso é uma grande bobagem. São coisas que para nós brasileiros aqui a gente até fica assim, é possível? É possível, tem de tudo dentro da igreja. Nós precisamos nos preocupar com isso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. E esse tipo de coisa floresce, eu citei alguns exemplos, mas isso brota dentro de cada realidade de igreja local, às vezes da maneira mais sutil que você pensa. Você nem imagina. E a gente vai classificando quem é mais crente, quem é menos crente, com base nesses critérios que nós estabelecemos e que são muito pouco orientados pelo amor. Em Corinto, crentes pouco orientados pelo verdadeiro amor, pelo amor bíblico, cristão de fato, classificavam os outros crentes com base no tipo de dom ou na quantidade de dom que eles tinham. E nas nossas igrejas, nós classificamos os crentes quanto à sua qualidade com base em quê? Diploma, o emprego, contra-cheque, status social, roupa que veste, cor, idade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que o Espírito Santo do Senhor nos desperte em nome de Jesus, para que nós sejamos uma igreja una, uma igreja realmente una em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, abençoa o seu povo, ó Deus, à luz da sua palavra, para que sob a instrução do teu evangelho, ó Deus, a sua igreja seja diligente na obediência ao Senhor e no convívio também uns com os outros, que nós nos amemos de fato e de verdade, e que o amor verdadeiramente cristão e bíblico e seja tão entranhado em nossas almas, que seja natural para nós sermos um em Cristo Jesus. E que ao olharmos para o nosso irmão, não vejamos nada mais, nada menos, na verdade, Senhor, do que alguém que é infinitamente superior a nós, seja quem for este irmão, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.